Eu me chamo Yuri Carvalho, sou gestor do programa de startups, né? Que vocês já vão descobrir o que são as startups, para quem não sabe, aqui no Sebrae Paraná, tá tendo região metropolitana, litoral. É um prazer para nós, né, estarmos aqui com vocês, todos os alunos, né, de uma rede tão parceira aqui do Sebrae Paraná, né? E sejam bem-vindos ao Inova Comércio, né? Vocês vão passar por essa jornada, que eu tenho certeza que vai ser muito divertida, vocês vão aprender muito, é uma coisa diferente, né, do que às vezes vocês fazem sempre em sala de aula, né, vão poder sair um pouquinho fora da caixa, pensar em soluções. É, e queria agradecer também a disponibilidade aqui dos professores, né, em nome aí de todo o time, né, da equipe, em nome do Bruno. Bruno, muito obrigado pela parceria, né, uma parceria, pessoal, esse evento só está acontecendo em decorrência aqui de uma parceria que existe entre o FEComércio, né, que fica responsável pela escola e pelos cursos de vocês, e pelo Sebrae, que é o dos primos aqui, né, do Sistema S, o Sebrae é o que cuida das micro e pequenas empresas, né? Então, é muito legal que a gente possa levar essas pautas como inovação, tecnologia também para o comércio, que são pautas que vocês entendem bastante, né? O time do SESC, do SENAC entende muito de comércio, e eu queria agradecer novamente ao Bruno. Bruno, se você tiver alguma palavra, né, algo que você queira dar aqui de introdução, daí a gente já passa a palavra depois daí para o Marcos para iniciar aqui com o time da KEF. Muito bem, Yuri, serei breve. Primeiramente, bom dia a todos vocês. É um prazer para a gente estar com vocês também aqui, em nome do Senac e da FEComércio. Nós sabemos da correria, que é o dia a dia de todos nós e de todos vocês também. Então, agradecer esse momento, né, que vocês estão tendo, essa dedicação que vocês estão tendo agora para os nossos alunos. A gente tem agora, nesse momento, uma turma de primeiro, uma de segundo e uma de terceiro ano assistindo, do ensino médio integrado ao técnico do SESC Senac Caiobá. E também nós temos pessoal de Paranaguá, também do técnico em informática, e essa gravação será assistida no período da noite também, dos alunos do técnico em informática do Senac Caiobá, que são os participantes do Inova Comércio que nós teremos na semana que vem. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, trazendo esse conhecimento para os nossos alunos e dando esse pontapé inicial do que será a semana que vem, né, Yuri? Então, a gente está bem ansioso com esse evento, é uma coisa que está sendo planejada e faz tempo já, vários meses que a gente está negociando, está conversando com o Sebrae para que aconteça, e agora ele está aí despontando, né? Está quase já no momento certo. Foram muitas reuniões para que ele pudesse ser bem planejado, que a gente consiga entregar o melhor para os nossos alunos e que seja um evento de muito sucesso. E nada melhor, né, do que a gente falar hoje sobre inovação, né, que é criatividade, que é o que vocês vão ter que desenvolver aí, nossos alunos, a partir na semana que vem, nesse dia. Então, pessoal, absorvam o máximo possível desse conteúdo que será trazido para cá hoje, prestem bastante atenção, porque tudo que será tratado aqui será muito bem aplicado na semana que vem. Não é à toa que está acontecendo isso de forma antecipada ao nosso evento do Inova Comércio. E semana que vem, gente, só dando um spoiler aí, né, possivelmente nós teremos a presença do vice-governador do estado nesse evento, tá? Possivelmente o senhor Darcy Piana estará conosco aqui, ou na abertura, no encerramento, eu não sei ainda, para prestigiar esse evento. Então, vejam o tamanho que é esse evento, né? Veja a proporção que tomou esse evento. É um evento que já tem muito sucesso, já aconteceu no interior do estado, em outras unidades do Senac, mas esse aqui eles estão tendo um olhar bem diferenciado, tá? Até mesmo pelo tamanho e pelo volume de alunos que a gente está trazendo, né? Se eu não me engano, a gente estava com mais de 90 pessoas inscritas só aqui no litoral. Então, vai ser um sucesso tremendo, tenho certeza disso. E sem me estender mais, então, obrigado, Yuri, obrigado, Marcos, obrigado a todos os meninos que estão aí. E agora, Marcos, é com você, tá bom? Obrigado, qualquer coisa estou à disposição, vou assistir aqui quietinho. Show de bola. Obrigado, Bruno, obrigado, Yuri. Em nome da KEFA, quero agradecer aí o Sebrae, SESC, SENAC, FEComércio aí pela confiança, por nos confiar, né, tão importante missão, que é estar conversando com os jovens, que é estar conversando aí com esses alunos sobre esse tema tão relevante, que é inovação, que é tecnologia, que é criatividade, que é empreendedorismo. E eu confesso para vocês que eu sou um entusiasta
quando se trata de jovem e desses temas. Uma outra oportunidade, né, posso até contar um pouco para vocês aí da nossa história em relação ao envolvimento de projetos de formação de jovens na área de tecnologia. Então, é algo que pessoalmente me motiva muito, está muito conectado com o meu propósito, com o propósito da Kefa, e a gente acredita muito que a transformação desse nosso país, né, que é a melhoria desse mundo em que nós vivemos, passa muito por isso. Passa pela educação dos jovens, passa pela capacitação, passa por oportunizar aos jovens esse contexto de empreender. E para isso eu gostaria de iniciar, né, com uma pergunta para vocês. A gente entende que o mundo é movido por perguntas, né, e não necessariamente as respostas. Você que está aí, né, nessas 3 turmas aí que estão nos assistindo e que virão assistir essa aula gravada, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, né, ou no contexto da vida da tua família, no contexto dos teus amigos, usando a tecnologia, o que você mudaria? O que você mudaria na tua vida, né, no contexto da tua família? Que problemas que você percebe, né, aonde você vive, aonde você estuda, na cidade onde você mora, que de alguma forma a tecnologia pode ajudar a resolver? Nós vivemos num mundo aí de quase 8 bilhões de pessoas que se deparam com inúmeros problemas todo dia, os mais variados, da saúde, da fome, né, em todas as esferas. E uma coisa que a gente precisa ter ciência, que a tecnologia ela não é o fim, ela é o meio para nos ajudar a viver num mundo melhor, para ajudar a resolver o problema. Então, a gente começa essa provocação desse dia de hoje, desse workshop, que vai ser, né, uma introdução para tudo aquilo que nós vamos viver aí semana que vem, com esse questionamento: o que você mudaria? Então, reflita isso, e ao longo dessa jornada aí, a gente, né, em conjunto, vamos buscar aí essas respostas. E para começar, eu gostaria de nos apresentar. Aqui junto comigo está a professora Marisângela, que é uma das consultoras da Kefa, na área de inovação, pesquisa e desenvolvimento. A Marinete Camilo, que também é consultora de negócios inovadoras e mentor de startup. E eu, que sou o fundador aí da Kefa, né? Sou consultor de tecnologia e inovação, também aí com uma longa caminhada na área de tecnologias voltadas para o varejo, fui executivo de uma empresa de tecnologia voltada para o varejo, e a partir de 2015 eu fundei a Kefa, né? A Kefa é uma Venture Builder. Mas, Marcos, o que é uma Venture Builder? Meu Deus do céu! Uma Venture Builder, pessoal, é uma empresa, né, uma instituição, uma organização que presta serviços para construir novas empresas, empresas de risco, né? Startups. A nossa missão é construir startups, né? Construir, apoiar empreendedores nessa jornada de construir negócios inovadores. Então, nós 3 aqui, tá? Estaremos aí acompanhando vocês durante essa jornada e esperamos que seja aí algumas horas muito produtivas e que a gente possa agregar com cada um de vocês aí nessa jornada, nessa imersão aí de tecnologia e inovação. Conte com a gente e se for tendo dúvidas, perguntas, né, se manifestem, erga a mãozinha aí que a gente vai interagindo. Algo bem dinâmico também, tá? Passo a palavra aí para a professora Marisângela aí, que vai estar aí nos apoiando e nos conduzindo aí com a apresentação também. Seja bem-vinda, professora Marisângela. Obrigada, Marcos, pela introdução. Está todo mundo ouvindo bem? Tranquilo, meu áudio? Como o Marcos falou, se tiverem dúvidas, comentários, só interagir, fiquem bem à vontade, tá? Obrigada, então, pela oportunidade. Bom dia a todos. Acho que para mim ainda vai ter um outro carinho especial, que eu gosto bastante do Sesc Senac. Lembro que
fiz vários cursos, bom, quem não fez, né? Sebrae nem se fala. E os professores aqui, é muito bom ter professores junto. Eu também sou professora, né? Como o Marcos falou, sou professora da UTFPR e trabalho essas disciplinas aí de inovação, startup, mercado de software, mercado digital. Então, vai ser bem legal conversar com vocês sobre esses temas. O que a gente vai falar então aqui, tá? Vamos fazer um apanhado geral sobre criatividade e novas ideias, fazer um link com empreendedorismo e inovação, conversar um pouquinho sobre o mercado digital e o desafio das startups, o que é uma startup, como elas se desenvolvem e como elas criam novos produtos e serviços e soluções para o mercado que muda tanto, né? Como o Marcos já iniciou fazendo essa provocação sobre como a gente pode melhorar a nossa vida, mudar o nosso mundo com tecnologia. Nossa ideia hoje é fazer vocês pensarem um pouquinho sobre essas questões. Então, vamos lá. Como que é o nosso mundo atualmente, tá? A gente sabe que tem mudanças constantes que vêm acontecendo muito, cada vez mais aceleradas nas últimas décadas e muito em função da tecnologia. A tecnologia tem proporcionado essas mudanças culturais, sociais, econômicas, e aí a gente sabe, né, que são leis até biológicas que só quem se adapta consegue sobreviver melhor. É a lei da evolução de Darwin e a gente usa isso para tudo na vida. A gente trouxe uma figura aqui para ilustrar um pouco isso. Muitos de vocês, já me refiro aos alunos, porque eu também tenho alunos, talvez não conheçam um vinil, talvez nunca ouviram um disco de vinil, é algo mais saudosista, né? Mas os meus contemporâneos aqui, tenho certeza que conhecem. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, a gente costumava ouvir música como? Com discos de vinil, CDs, ver filme em DVD, era uma outra realidade. E hoje o que é que a gente tem? A gente tem players digitais. A gente tinha uma média de 12 músicas, 10 músicas em cada vinil, e a gente ficava muito feliz em ouvir isso. E quantas músicas a gente tem hoje à nossa disposição online, na internet, usando o Spotify, por exemplo, que é o ícone que tem aqui na nossa apresentação. Milhões de músicas. Então, tudo muda, a velocidade com que as coisas vão mudando e a gente nem percebe, a gente vai se adaptando no nosso dia a dia, é impressionante. E aí a gente precisa começar a refletir sobre como essas mudanças acontecem, por que elas acontecem, como a gente pode fazer parte dessas mudanças. Não somente pode, como deve, né? É algo que a gente precisa desenvolver aí no dia a dia. Todas essas mudanças, elas vêm de onde? Os produtos, eles não surgem assim, do nada. Eles vêm de alguma ideia que alguém teve por algum tipo de observação ou fazendo associação de algumas ideias. Então, as ideias, elas são muito importantes, a gente começar a desenvolver essa cultura de trabalhar a criatividade, buscar gerar novas ideias e para isso, a gente precisa desenvolver uma mentalidade, né? Um mindset, que a gente chama, criativo. Criatividade é fundamental para que a gente consiga gerar novas ideias. A gente não senta e simplesmente tem uma ideia mágica do nada. Isso exige um exercício. Desenvolver mentalmente uma estratégia de criatividade. E a gente sabe que existem várias formas hoje utilizadas por empresas, por exemplo, a gente vai falar em mais detalhes aqui um pouquinho mais adiante sobre algumas delas, né? Existem técnicas para estimular a criatividade quando se pensa em desenvolver produtos e serviços. Então, existem técnicas de brainstorming, acredito até que em algum momento vocês já utilizaram isso em alguma aula, em algum exercício, onde a gente começa a todo mundo dar ideias sobre um determinado tema, né? Brainstorming é literalmente chuva de ideias. Então, qual ideia que a gente pode ter para preparar um churrasco do final do ano aí com os professores? E aí todo mundo vai dando ideia do local, do tipo de comida. Então, é uma forma de brainstorming para gerar ideias. Mapas mentais, que a gente pode utilizar usando software, né? Alguns softwares para criar os desenhinhos, né? Mas a gente também pode
fazer isso na mão, pegar uma folha de papel e desenhar graficamente as ideias, rascunhar, e outras metodologias estruturadas como o Design Thinking, que são metodologias de designers que a gente utiliza para gerar novas ideias e posteriormente novos produtos. A gente já vai abordar mais adiante em detalhe. Isso são técnicas mesmo que as empresas, de um modo geral, utilizam. Mas, para desenvolver a criatividade, a gente não precisa se ater somente às técnicas, a gente pode desenvolver no nosso dia a dia. Porque a gente, pensando em atividades cotidianas, consegue desenvolver o mindset, né, a mentalidade criativa, simplesmente fazendo alguns ajustes na nossa vida do dia a dia. Caminhar por uma nova rua nos dá novos insights, nos traz novas visões, nos faz conhecer um outro bairro da nossa cidade que muitas vezes a gente não conhece. Conversar com outras pessoas faz com que a gente tenha outras ideias, outros pontos de vista. A gente sempre deve estar aberto a isso. Isso agrega, né, o conhecimento, novas visões. Buscar ler novos livros, ver outros programas de TV, novos seriados, conhecer outras músicas, aprender outras palavras, mesmo que no nosso idioma. Se puder praticar um idioma novo, melhor ainda. Eu sou muito fã dos aplicativos de língua, de idiomas, né, de linguagem. Duolingo é muito bom para aprender pílulas de novos idiomas todo dia. Enfim, explorar algo diferente. Se a gente começa a explorar coisas diferentes no nosso dia a dia e sistematiza isso, começamos a desenvolver nossa criatividade e gerar novas ideias. O nosso cérebro faz ligações e associações com vários pontos novos e aí a gente pode ter novas perspectivas sobre o que até então a gente tinha um ponto de vista inicial. Então, aprender coisas novas todos os dias é fundamental para estimular a criatividade. Isso faz com que a gente passe a observar, então, o nosso mundo ao redor, observar como as coisas funcionam, e aí adotamos isso como um ótimo exercício de criatividade para explorar essas novas ideias, desenvolver essas ideias, e posteriormente, por que não, criar soluções para problemas que até então a gente não percebeu, né? E pensar em soluções, seja do ponto de vista aqui que a gente está falando da área de informática, de tecnologia, de software, ou outras soluções até mais simples, por que não, adotando aí essa postura mais criativa, tá? Porém, gente, ideias é muito bom, é fundamental a gente ter várias ideias e ser criativo, mas a gente precisa colocar isso em prática, porque existe uma frase muito boa que eu gosto sempre de falar aqui. Muitas vezes é melhor a gente ser um bom executor e efetivamente colocar tudo que a gente pensa, talvez não em tanta quantidade, mas efetivamente executar, do que somente ter a iniciativa e não ter a acabativa, como se diz. Então é importante ter a ideia, ser criativo, mas colocar isso em prática. E aí a pergunta: como que a gente transforma ideias abstratas em algo concreto? Porque a ideia nos dá um direcionamento, nos faz planejar inicialmente alguma coisa, mas precisamos pensar em como concretizar isso. E aí podemos pensar nos dois conceitos muito legais, que são os conceitos de empreendedorismo e inovação. São coisas que a gente ouve no dia a dia, e por que eles estão extremamente ligados com colocar uma ideia em prática? Porque todo empreendedor que empreende em qualquer área, seja na área digital, mais tecnológica, que é o nosso foco aqui, mas também o empreendedor do varejo, do comércio, da indústria, ele teve uma ideia inicial e o que é que ele fez? Não guardou para si, ele colocou em prática e buscou pessoas para ajudá-lo e efetivamente fundou um negócio e deu andamento à sua ideia na execução. E esses empreendedores normalmente têm características de inovadores, porque o empreendedorismo ele vem muito associado à inovação. Quem empreende busca sempre fazer algo diferente. Então, o que significa o empreendedorismo? É colocar essas ideias em prática e gerar novos negócios. Empreender significa desenvolver, propor um novo produto, um novo serviço, uma nova solução e efetivamente criar um negócio, ter um mercado, conquistar clientes
entregar essas soluções, produtos ou serviços, e visando sempre o quê? Lucratividade, certo? Quais são as características de um empreendedor de sucesso? Não sei se o Marcos ou a Mari querem complementar aqui alguma coisa, mas de um modo geral, e a gente tem bastante experiência nesse contato com empreendedores, então, de um modo geral, a gente observa essas características que são muito comuns para os empreendedores de sucesso, independente da área. Então, eles têm iniciativa, mas também têm execução, têm a ideia, iniciam seus projetos, mas conseguem executar, e por mais dificuldade que encontrem no seu caminho, eles vão achar uma forma, a melhor forma, talvez não no começo, mas vão aprendendo, e executam, entregam e desenvolvem o que se propõe. Tem um planejamento e organização, então é fundamental planejar, fundamental organizar as atividades, não pode fazer simplesmente como dá vontade, tudo exige planejamento, do início ao fim, exige uma organização para ir desenvolvendo as atividades de forma otimizada, de forma lógica, de forma prática, sempre observando quais são as melhores formas de executar para ir melhorando. Persistência e coragem. Então, o empreendedor sempre é persistente, ele é resiliente, ele não desiste, ele vai achar uma forma de realizar o que ele se propôs no início. Sempre ele é movido por um propósito maior, então ele quer efetivamente desenvolver alguma coisa, ele vai achar um caminho, e ele é muito corajoso, porque a gente sabe que no Brasil, gente, precisamos ter coragem para empreender. É um caminho nem sempre muito simples, a gente tem aí as instituições que ajudam muito, as presentes aqui, inclusive, principalmente, ajudam bastante o empreendedor. Liderança e motivação, então, fundamental ser motivado, não desanimar, enfrentar os desafios, ser líder para trazer mais pessoas para participar da jornada. E autoconfiança e inovação. A inovação aqui entra como uma característica fundamental, e quando a gente fala do empreendedorismo tecnológico, isso é vital, com que o empreendedor seja inovador e esteja sempre aberto a desaprender coisas ao longo do caminho e aprender muito mais coisas, porque como a gente falou no início, o mundo está mudando, constantemente se atualizando e tudo muda. Então, quanto mais inovador, mais aberto a essas mudanças e a essas atualizações. Tá? Vocês querem complementar com alguma coisa? Eu gostaria, Mari, de enfatizar para os alunos, novamente, a oportunidade que eles estão tendo. Participar desse programa, né, organizado aí pelo Sebrae, pelo Sesc, Senac e Nova Comércio, ligado a empreendedorismo, vocês já estão acima da média da maioria dos alunos, da maioria dos jovens, né, da faixa etária de vocês. Então, considerem com carinho essa questão do empreender. Comecem a amadurecer desde já isso. Porque, culturalmente, no Brasil, isso não é algo tão tradicional. Diferente que a gente vê em outros países, que isso já é algo muito corriqueiro, fomentar, instigar, e o jovem, de uma forma geral, quando ele já vai se preparando, se projetando profissionalmente, ele considera isso, empreender, ter o seu negócio. Aqui, culturalmente, no Brasil, a gente não vive muito essa realidade. Agora está começando uma transformação, mas até então a gente sempre foi condicionado, preparado, formado, treinado para vir a trabalhar numa determinada empresa ou numa determinada atividade pontual. Não que isso seja ruim ou que isso seja errado, mas é importante, né, considerar outras alternativas. E aí passa pela criatividade, passa pela essa confiança, passa por esse cenário de se visualizar como um empreendedor. Então, esse exercício que vai se ter, né, ao longo desse workshop, ao longo da oficina da semana que vem, é justamente para estimular vocês a criatividade e a considerar, né, esse caminho do empreendedorismo como sendo algo também factível para a vida de vocês, para a carreira de vocês, para o projeto de vida de vocês. Tá bom? Então fica o convite.
Também gostaria de fazer uma contribuição até aqui, né, em relação ao perfil aí do empreendedor. Durante essa jornada, né, que eu tenho em relação aos habitats de inovação, uma das características extremamente importantes é o empreendedor estar disposto e querer participar de um ecossistema de inovação. Porque a ideia sozinha, o projeto dele, ele precisa de suporte. E aonde que eles encontram esse suporte nessa fase inicial? É dentro do próprio ecossistema de inovação que ele está conectado. Então, os cases de sucesso que a gente tem de startups, de empreendedores de sucesso, eles participaram, né, de alguma forma dentro desses ecossistemas, promovendo network, promovendo, trocando ideias, compartilhando conhecimentos para produzir um ganho comum. Né? Então, isso é bem importante, se desprender, né, de talvez até de um certo egoísmo, de que a ideia é minha, eu vou me fechar aqui né, na minha sala, não vou contar para ninguém, não vou partilhar com ninguém essa minha ideia, eu tenho medo que alguém roube a minha ideia. Né? E do ponto de vista de negócio, a ideia por si só, ela não tem valor nenhum, enquanto ela está na sua cabeça, enquanto ela está na minha cabeça, ela não tem valor nenhum. Né? Eu tenho certeza que lá no início do nosso treinamento, quando foi feita a pergunta, vocês tiveram várias ideias. Né? Tá borbulhando ideias aí na cabeça de vocês, né, sobre o que vocês podem fazer, como que a tecnologia pode melhorar algo na vida de vocês. E eu perguntaria, quanto que está valendo essa tua ideia hoje? Qual é o valor dessa tua ideia hoje? Né? Então, a partir do momento que você coloca ela em prática, com as técnicas, com essa jornada que vocês vão estar percorrendo na próxima semana, é justamente isso, é tirar o que você tem, a ideia que você tem, estruturar ela de uma forma organizada, para daí sim a gente agregar valor, né, e fazer uma boa entrega aí para esse mercado ou para né, para resolver esse problema. Então, não tenho medo, né, de compartilhar ideias, de compartilhar, de se conectar com o ecossistema, de se conectar com pessoas que partilham, que comungam, né, desse mesmo entusiasmo. Obrigada, Mari. Isso aí, Marinette. Fundamental para o empreendedor saber usar o networking, saber usar o apoio, né, a rede, e compartilhar suas ideias. A gente vai falar disso também daqui a pouquinho, daqui um pouco mais, falar sobre os ecossistemas de inovação. Então, os empreendedores de sucesso, gente, de um modo geral, eles são inovadores, é o perfil, né? Está muito associado. E eles buscam melhorar o mundo aí com novas soluções que melhorem a vida de todos e da maior parte, um grande número de pessoas. E aí a gente está falando em empreendedorismo, está falando da inovação, né, dos empreendedores com perfil inovador, mas todo mundo já ouviu falar em vários momentos, é algo que é bem comentado, a gente até falou aqui, o Marcos e a Marinette, sobre a inovação, os ecossistemas, mas o que é inovação? O que a gente entende? Será que a gente tem uma ideia, inventar alguma coisa? É muito associado a criar alguma coisa, será que é uma invenção? Então, inovação efetivamente é algo associado à lucratividade. A gente inventa alguma coisa ou tem simplesmente uma ideia, como disse a Marinette, mas não implementou e ninguém comprou essa ideia em forma de produto ou serviço, não é uma inovação. Então, o conceito de inovação é a gente ter a ideia, usar a criatividade, usar as oportunidades, usar a rede de contatos e desenvolver algum produto ou serviço que a gente possa entregar ao mercado, a um grupo de clientes, a muitos clientes, milhares de clientes, e que tenha essas características, que seja algo novo, que seja algo diferente, que seja algo útil. Então, 3 características fundamentais da inovação. Com um modelo de negócios que seja lucrativo para a empresa. A gente vai falar um pouquinho também de modelo de negócios, mas basicamente é entregar algo que faça sentido para os clientes,
com essas características de novidade, diferenciação e utilidade, e que tem um retorno financeiro da empresa, certo? A gente não vai fazer as coisas voluntariamente. A inovação, ela é remunerada, ela deve ser remunerada. E como a gente ouve falar de inovação todo dia, em vários locais, na TV, na internet, em conversas, a gente precisa entender um pouco sobre como funciona a inovação, que tipos de inovação existem. Então, existem vários tipos de inovação atualmente, a gente tem uma classificação bem extensa, mas basicamente ela pode ser incremental, onde existe um produto e ele vai sendo melhorado até determinado ponto em que não pode talvez mais ser melhorado e precise ser reinventado, mas a gente tem um exemplo aqui das TVs. A gente tinha as TVs muito diferentes anos atrás do que a gente encontra hoje. Então, ela foi melhorando e podemos ter televisões, né, aparelhos com muita capacidade de definição e cores, atualmente quase um mini cinema, quando anos atrás eram preto e branco. Então, essa é uma melhoria chamada incremental. Por outro lado, a gente pode ter outras inovações, que são as radicais ou as disruptivas, que elas mudam a forma como a gente vive, elas mudam os produtos, como são desenvolvidos, como são entregues, elas mudam mercados, elas mudam modelos de negócio, mudam socialmente o nosso mundo, mudam culturalmente. Aqui temos um exemplo, então, de uma evolução que muitos de vocês talvez não vão saber também, que é o armazenamento de dados, desde o disquete, desde o CD, depois o pendrive, e hoje o que é que temos? Armazenamento em nuvem. Muitos de vocês nunca nem utilizaram nenhum outro dispositivo de armazenamento de dados. Onde que a gente costuma guardar? Não se fala nem salvar mais. Sabia que não se fala mais salvar? Porque não usamos mais disquete. Salvar era da época do disquete. Pendrive. Então, a gente guarda as nossas fotos onde? Na nuvem. Tiramos foto o tempo todo, nem sabemos onde está. Houve uma época em que a gente precisava usar esses dispositivos que já não existem mais. Então, essas inovações, a própria questão de armazenamento em nuvem, é uma inovação radical que modificou totalmente o mercado de armazenamento de dados, de informações, como o fato de vocês nem saberem como funcionam esses dispositivos mais antigos. E essas inovações, elas estão muito associadas ao conceito da inovação tecnológica, que é a inovação impulsionada pela tecnologia. Na nossa área de tecnologia, vocês estão em um curso ligado à informática, à tecnologia da informação e comunicação, então é algo comum para vocês, as TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Mas o que é tecnologia? Porque a gente fala o tempo todo de tecnologia. Tecnologia, para nós, está muito ligada a hardware, software, telecomunicações, internet, conectividade, mas, de um modo geral, são ferramentas que são utilizadas para que a gente possa executar atividades no dia a dia. Então, pode ser uma geladeira, que é uma ferramenta de armazenamento de alimentos, por exemplo, é uma ferramenta. O telefone é uma ferramenta, o computador é uma ferramenta. E a gente tem inovações tecnológicas que são ligadas à tecnologia, utilizam a tecnologia como base, que para nós aqui é muito comum serem oferecidas em termos de plataforma ou soluções de software, como o Uber nos oferece a possibilidade de utilizar carros compartilhados a um custo mais acessível. Netflix nos possibilita assistir filmes em casa, com uma infinidade de escolhas que até então, até alguns anos atrás, a gente não tinha. Vocês terem noção do tempo da locadora de vídeo e depois do DVD. Alguns de vocês são, não vou falar a idade aqui de ninguém. Spotify, já comentei no início, a gente tem milhões de músicas à nossa disposição o tempo todo. Tudo isso são inovações tecnológicas possibilitadas pela tecnologia da informação e comunicação, o software, e a conectividade através da internet. Então, de um modo geral, a tecnologia ela impacta muito a forma como a gente vive em todas as nossas atividades. Não existe hoje nenhuma atividade do nosso cotidiano que não seja profundamente impactada ou modificada
pela tecnologia, tá? E aqui, quando a gente começa a falar tecnologia, vamos focar no software, na internet, no mobile, nas plataformas de informática, que é o nosso objetivo de trabalho para a semana que vem. Então, tudo isso muda a forma como a gente vive. Quando a gente acorda, o que a gente faz? Já desperta com o despertador do celular, responde mensagem, olha alguma coisa. É inevitável. Como esse processo era 5, 10, 15, 20 anos atrás? Era tudo muito diferente. Então, a forma como a gente se comunica hoje é diferente. Nesse exemplo, a gente tem aqui o telefone antigo, com fio, para ilustrar bem como era anos atrás, mas eu costumo brincar que com o smartphone, a última coisa que fazemos é efetuar a ligação, usamos vídeo, usamos troca de mensagem, foto, internet, aplicativos, música, mas ainda usamos para fazer comunicação via voz, na ligação normal, né? A forma como a gente estuda mudou muito. Houve um tempo em que precisávamos ir à biblioteca, emprestar os livros, fazer resumo, escrever. Quem de vocês sabe escrever ainda? Eu brinco porque muitas vezes eu faço prova e há um sofrimento na prova escrita, né? Professores, acho que concordam comigo, a gente escreve cada vez menos. Utilizamos o computador para muita coisa. Formas de nos relacionarmos com as empresas, com as instituições. Um grande exemplo é a revolução bancária. Precisávamos, no passado, ir muito no banco, mesmo que não precisasse de atendimento pessoal, né? Pelo atendente, usávamos o autoatendimento para sacar dinheiro, para pagar conta, para depositar. Ainda fazemos isso, mas com muito menos frequência, porque temos uma infinidade de opções digitais. Então, houve uma revolução muito grande do que a gente chama das fintechs, os bancos eletrônicos. Acredito eu que todo mundo que tem, mesmo que conta em banco mais tradicional, Caixa, Bradesco, Banco do Brasil, usa muito mais o aplicativo do que vai na agência. Então, é muito comum no nosso dia a dia hoje. E isso faz com que o mercado, para todas as áreas, todos os segmentos de atuação, já falei do bancário, a gente falou um pouquinho da educação, a saúde, o varejo, o comércio, o turismo, a indústria, tudo isso está em processo muito acelerado de migração para o que a gente chama de mercado digital. Existe uma gama de possibilidades quase infinitas, onde a gente pode digitalizar processos, digitalizar produtos. A assinatura de documentos hoje já é muito mais digital do que física. Enfim, vários exemplos aí que eu peço até que vocês comecem a usar a criatividade e lembrar de toda a realidade que está mudando muito rápido. Uma das coisas que potencializou essa digitalização, inclusive do governo. O governo brasileiro é um dos países, já fazendo até um parêntese muito interessante, o governo brasileiro é um dos países que mais investe em transformação digital no mundo. Somos o terceiro país com transformação digital governamental mais alavancada no mundo, acreditem, muito interessante essa informação. Então, serviços digitais, inclusive do governo, e potencializa muito para que todas as áreas de mercado se digitalizem. A pandemia também foi um dos fatores que fez com que tudo fosse cada vez mais convertido dentro do mercado digital. As próprias fintechs se desenvolveram muito, e nesse contexto surgiram muito mais, com muito mais força, de forma mais acelerada, as startups, né? Que é esse conceito que a gente vai conversar um pouquinho agora, que são essas empresas que atuam um pouquinho diferente das tradicionais e potencializam o desenvolvimento dessas soluções aí para o mercado cada vez mais digital. Então, o mundo ele é cada dia mais digital nas atividades, como a gente já está conversando. O varejo, por exemplo, que há uns anos atrás a gente precisava ir à loja necessariamente para comprar os produtos, escolher as roupas, móveis, eletrodomésticos, isso é cada vez mais comum.
mercado, né, compra de supermercado, precisava ir lá, escolher, tirar um tempo, se deslocar. Hoje, como é que a gente faz? A gente consegue fazer compras de mercado, inclusive pelo Mercado Livre. Isso é sensacional, isso é fantástico. A Amazon, Mercado Livre, a gente consegue criar listas e ter isso tudo entregue na porta da nossa casa. O próprio sistema de votação, a gente teve eleição esse ano, como era antigamente? Não era da época de vocês também, não pegaram a cédula impressa. Mas antigamente, em muitos países, o Brasil também é um dos países que mais se destaca nessa questão aí também da votação. Muitos países utilizam a cédula impressa, demora mais para contabilizar os votos, a gente tem a votação eletrônica. Então, também é um avanço, uma transformação digital muito grande. A própria questão das assinaturas, como eu mencionei anteriormente, cada vez mais a gente evolui para as assinaturas digitais, existem novas plataformas surgindo, mais confiabilidade graças a tecnologias que alavancam esses novos desenvolvimentos, desses novos produtos e serviços. Então, tudo vem se transformando de modo que as inovações vêm tomando conta do nosso dia a dia. Mesmo com todos esses avanços, a gente sempre terá uma alta demanda por soluções, porque o mercado, quando a gente fala o mercado compreende todos os segmentos de atuação econômica, né? Desde as indústrias, própria questão do agronegócio, educação, saúde, varejo, comércio, turismo. Então, o mercado, de um modo geral, as empresas e indústrias demandam por soluções. E aí, por mais que existam muitos produtos e serviços digitais, sempre haverá um problema para que a gente possa solucionar. Se já existe a solução para determinado problema, nada impede que a gente possa pensar de uma forma diferente, usando nossa criatividade, outras ideias e possa fazer o quê? Melhor. Sempre é possível melhorar alguma coisa. E a tecnologia nos suporta, nos alavanca para que a gente possa propor sempre algo novo, diferente e útil, que são os conceitos básicos da inovação. Pensando tudo isso, pensando nas inovações, pensando em propor algo que melhore a vida das pessoas e das empresas de um modo geral, é preciso pensar sempre em criar algo que seja eficiente. Então, as soluções digitais, elas precisam ser eficientes. Precisa-se pensar no desenvolvimento de produtos e serviços que efetivamente resolvam problemas reais de forma inovadora e que possam alcançar o máximo número de pessoas. Então, esse sempre deve ser o principal objetivo quando a gente desenvolve algum tipo de produto ou serviço. Buscar entender se realmente existe um problema real, porque muitas vezes a gente tende o quê? A desenvolver uma solução. Eu vou fazer um aplicativo, depois eu penso para que esse aplicativo vai servir. E quando a gente foca em identificar um problema real que atinja muitas pessoas, um grande número de pessoas, a probabilidade de ser mais eficiente na solução proposta é maior. Pode falar, Marcos. Marisângela, eu queria chamar a atenção aí dos alunos, até para dar uma espreguiçada ali agora, nesse slide. Se de tudo isso que a gente está falando aí nesse workshop, vocês saírem daqui hoje com esse slide aqui, com essa mensagem bem consolidada, nós já ganhamos o dia. Se você quer empreender, você precisa resolver um problema real, tá? Muitas vezes a gente se depara com empreendedores e pessoas que querem montar uma startup, querem criar uma startup, mas ele esquece dessa questão do problema. Às vezes ele quer desenvolver alguma coisa, mas não foca no problema, e foca no produto, na solução. Então, assim, desde já, vocês já vão colocando aí os neurônios para pensar quais são os principais problemas ligados ao comércio, ligados ao varejo, que semana que vem a gente poderá estar rodando o Ideaton, que vocês poderão estar trabalhando em cima de criar soluções para esses problemas. Então, quais são problemas relevantes? Quais são problemas que doem tanto na vida daquele consumidor, daquela pessoa ou daquela empresa, que
que essa pessoa estaria disposta a pagar alguém ou alguma solução para aquele problema fosse resolvido. Tá certo? Então, façam esse exercício, gravem isso. É preciso desenvolver produtos e serviços que resolvam problemas reais. Não adianta resolver o problema da mosca do olho branco, bababá, bababá, e viajar na maionese. Tá? Nós temos que resolver problemas reais, problemas que doem muito, que sai sangue, que sai lágrima do olho. E, de preferência, que muita gente tem esse problema. Né? Então, até faço uma pergunta, Mari. Você vai ter o outro slide que vai falar nisso também. O que é uma startup, afinal de contas? Passo para você. Já falaremos do que é uma startup. Essa é a dificuldade da startup, resolver problemas reais para um grande número de pessoas e com inovação. Qual é o conceito da inovação associada à startup? Então, já que a gente está falando de startup, já pegamos o gancho. O que é uma startup, gente? Startup é uma empresa que nasce em torno de uma ideia que é diferente, útil e nova, uma ideia inovadora, mas em cerne aqui é diferente, com diferenciação no mercado, que desenvolva algo que seja escalável, que possa alcançar um grande número de pessoas, milhares de pessoas, de preferência que tenham um impacto global. A gente tem problemas comuns no mundo todo. A gente pode perfeitamente criar uma startup no litoral que resolva um problema global. É comum, existem problemas comuns. Muitas vezes a gente identifica um problema local que pode ser replicado globalmente. E que sobrevive em condições de extrema incerteza. O porquê da extrema incerteza? Porque a inovação, ela sempre é associada ao risco. Então, isso traz um cenário de incerteza. Quando a gente vai propor alguma ideia diferente, aí vamos fazer um exercíciozinho de contextualização. Os professores fazem alguma pergunta na sala de aula, quantos alunos respondem? E pronto. A gente tem medo de erguer a nossa mão e dar a ideia. Agora, imagine executar uma ideia que é diferente, nova. A gente acha que é útil, porque estamos investigando a utilidade. A equipe é reduzida. Normalmente, a equipe das startups é formada por um grupo pequeno de pessoas que está executando essas atividades. E o objetivo é escalar. Não é ter um cliente, 2 clientes, 5 clientes. É usar a tecnologia, e temos o software para isso, para escalar essa solução a nível regional, estadual, nacional e, por que não, global. Então, é uma condição de extrema incerteza, onde se vai desenvolvendo o produto ou serviço, criando um modelo de negócio ao redor desse produto ou serviço, e tudo vai sendo executado ao mesmo tempo por uma equipe muito enxuta. Então, notem que é uma condição atípica. É diferente de estruturar uma empresa tradicional. O que seria uma empresa tradicional? Uma pizzaria, uma farmácia, um supermercado, uma escola. A gente sabe como o mercado para essa área funciona, a gente pode fazer um estudo de mercado tradicional, identificar aonde a gente pode vender mais pizza, em qual local, quais são os sabores, começar esse negócio, estruturar e vender, e está tudo certo. É uma empresa tradicional, não tem base tecnológica. Uma empresa tecnológica que não é uma startup também pode ser desenvolvida. Como é uma empresa tradicional que não é uma startup? É uma empresa de desenvolvimento de software. Todos vocês aí estão aprendendo na área de informática, de tecnologia da informação e comunicação, podem perfeitamente estruturar uma empresa que vai desenvolver software para outros clientes, para ter um cliente, 10 clientes, 30 clientes, mas notem que não tem uma escala e não tem um risco. Quando a gente fala de startup, sempre esses conceitos de escala, alcançar muita gente, independente da faixa territorial, e risco, porque estamos pensando em alguma coisa que é diferente e precisa ser validada, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de startups que hoje cresceram, que hoje já são empresas super estabelecidas no mercado, mas, por exemplo, o Uber, quando surgiu, extremamente inovador, uma startup com alto risco, e alcança quantas pessoas hoje globalmente? 1
mundo todo, né? PagSeguro, uma solução que a gente tem aqui brasileira, uma nova forma de efetuar pagamento. Gympass, uma nova forma de usufruir de academias de ginástica, um novo modelo de negócio usando tecnologia. O Nubank, altamente inovador, inspirando outras fintechs a desenvolver novos modelos de negócio nessa área bancária. A iFood, a mesma coisa. O iFood hoje é sinônimo para qualquer delivery de comida. A gente fala o iFood e pensa só nele como referência. Então, notem que todas essas startups iniciaram quando tudo era novo. Eles ofereceram alguma coisa diferente, alguma coisa útil, alguma coisa nova no mercado. Então, esse é o espírito de se pensar em uma inovação que possa fazer com que o mercado mude e todo um segmento passe a se comportar de outra forma, tá? Se ficou alguma dúvida, perguntem. Se quiserem contribuir, fiquem à vontade. E nós poderíamos elencar também, né, Marisângela, a lista até de algumas startups referentes no próprio Paraná. O Paraná é um case de referência de unicórnios. A gente tem o Ebanks, a gente tem o List, Madeira. Exatamente. O que é um unicórnio? É uma startup, é uma empresa, né, que já tem um valuation, um valor de mercado de mais de $1 bilhão. Então, no Paraná, tem vários casos, esses aí que a Marisângela citou, de startups que hoje são considerados unicórnios. Então, assim, o nosso ecossistema paranaense de tecnologia e inovação é muito pujante. É muito forte, né? Muito forte esse ecossistema como um todo. Então, novamente, a gente está tendo essa oportunidade de estar interagindo com isso e usufruir dele, né? Exatamente. Então, aí a gente tem as fases que uma startup passa, desde o início da ideação, onde ela tem a ideia e tem uma pré-operação, não precisa necessariamente ter um CNPJ, e ela vai se estruturando até passar para o segundo estágio, que é o estágio de operação, onde efetivamente ela vai validando a sua ideia, já pode iniciar uma remuneração. Terceiro estágio, o estágio de atração, onde ela começa a ganhar mais clientes, pensando no número de clientes para a escala, né, crescendo cada vez mais e englobando outras regiões. E, por fim, o último estágio, que é a escala mesmo, quando se pensa mesmo em um produto a nível global. Então, a gente pode ter essa escala global para um produto que a gente desenvolve aqui. Durante essas fases de desenvolvimento, podemos ter várias formas de apoio. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas toda startup precisa de financiamento e apoio financeiro, porque a gente não consegue fazer as coisas sem um investimento. Então, no início, os investimentos mais comuns são capital próprio, alguns editais do governo para alavancar o desenvolvimento com subvenção, e essa estrutura apoiadora do ecossistema de inovação como um todo, de incubadoras, aceleradoras, venture builders, a própria Kefa é uma venture builder, como o Marcos bem falou, que apoia as startups. Mas a gente tem todo um ecossistema, e a Marinette já comentou também um pouquinho, que são várias entidades ou instituições que promovem o desenvolvimento das startups, são ambientes. A gente tem incubadoras, aceleradoras, o próprio Sebrae. O Marcos falou do nosso ecossistema, que está muito representado pelo Vale do Pinhão, né, que é o grupo das startups muito forte, onde existe um networking muito bem estruturado. E o objetivo desses ecossistemas é apoiar os empreendedores desde a ideia inicial até a formação do negócio, a operação, a atração, a escala, com vários recursos de networking, capacitações, treinamentos, mentorias. Então, a participação nesse ecossistema fortalece. E aí, como o Marcos mesmo comentou, vocês já estão ingressando no ecossistema mesmo antes de desenvolverem a ideia, já estão sendo alavancados nesse início, e isso é muito importante, e vocês estão tendo essa grande oportunidade e privilégio. Então, aproveitem, porque é um momento em que vocês podem ter as ideias, tirá-las do papel e ter toda essa infraestrutura.
Nos ecossistemas, então, normalmente existe uma infraestrutura física que é mais criativa, que é onde as pessoas podem se apoiar, dividir as suas ideias, em ambientes compartilhados, em momentos onde existem trabalhos em grupo, outros momentos em trabalho só da startup, mas, do modo geral, os ecossistemas são ferramentas de apoio muito fortes para que a startup consiga se desenvolver e se alavancando e ganhando espaço cada vez mais. A gente mencionou as empresas até paranaenses, né, os nossos unicórnios, todos eles fazem parte do ecossistema de inovação e empreendedorismo. Então, é bem importante que vocês comecem a tomar conhecimento também desses ecossistemas. Para que as startups efetivamente, então, desenvolvam os seus negócios, a gente veio falando das ideias, criatividade e resolver os problemas, e a partir do momento em que a gente identifica um problema real, pensamos em soluções, sempre a partir desses problemas reais, é que começamos a criar novos produtos ou serviços. Então, sempre pensando no problema, para depois desenvolver uma solução. Falamos um pouquinho lá no início sobre metodologias de criatividade para desenvolver as ideias, e já mencionei um pouquinho do Design Thinking, que é uma das principais metodologias que a gente utiliza para desenvolver novos produtos ou serviços, que é uma metodologia que vem do design. Quando a gente pensa em design, o que a gente pensa? Estética. Pensamos sempre no quê? Na forma. Mas design não é só a forma. O principal do design é a função. O design nos ajuda a identificar funcionalidades, nos ajuda a identificar necessidades, problemas, oportunidades, e nos ajuda a modelar a partir disso uma solução. Então, o Design Thinking é uma metodologia que contempla todas essas etapas e que é a metodologia que vocês vão usar de uma forma um pouquinho mais enxuta no workshop na semana que vem, né, no Ideaton, quer dizer, da semana que vem, para descobrir os problemas relacionados ao comércio e depois pensar em ideias que podem virar soluções. Primeiramente, o que fazemos? Identificamos quem tem o problema, onde estão as pessoas ou os ambientes relacionados ao problema, que significa praticar nossa empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, entender as dores profundas, os problemas. A partir de então, definimos o que vamos fazer, o que vamos resolver. Depois pensamos em como resolver isso, na terceira etapa, gerar essas ideias para resolver de alguma forma esse problema. A partir do momento que temos ideias pré-definidas, prototipamos de alguma forma essas ideias para que elas virem um pontinho inicial de solução que usamos para fazer o quê? Uma validação, um teste, um porquê. E essa validação normalmente fazemos com público-alvo, futuros clientes, com as pessoas em que identificamos os problemas. Então, isso é fundamental. Então, de modo geral, aqui, as etapas do Design Thinking são essas: praticar empatia, identificar esse público, esse mercado, esse contexto, definir o que é que vamos, com o que vamos trabalhar, né? Qual que é a principal dor, a principal necessidade, muitas vezes é uma oportunidade. Praticar a ideia, a ideação, né? Gerar essa chuva de ideias para solucionar esse problema a partir da definição, prototipar uma solução de forma mais simplificada possível para que a gente possa fazer o nosso teste, a nossa validação com as pessoas que a gente se propõe a resolver esse problema. Quando a gente tem uma definição de um problema, uma solução, um produto ou um serviço, automaticamente precisamos pensar no quê? Lembram quando a gente falou anteriormente que a ideia, ela é uma ideia só, foi muito bem colocado pelo Marcos e a Marinette, e é só uma ideia, mas a partir do momento em que a gente estrutura ela de modo que a gente passa a ser monetizado, remunerado por isso, tem um produto ou serviço, e aí a gente precisa fazer o quê? Estruturar um modelo de negócio. O modelo de negócio compreende as várias etapas dentro aqui da nossa ferramenta,
que é um canvas de modelo de negócio, temos 9 quadros que nos ajudam a estruturar um modelo inicial de negócios para uma empresa, para uma startup, para uma empresa de tecnologia. Dentro dos 9 quadros, podemos desenvolver, então, áreas fundamentais que ajudam não somente o desenvolvimento do produto ou serviço, mas a startup como um todo, porque envolve pensar em uma proposta de valor, que é o coração do nosso modelo de negócio. A partir do momento que a gente tem um produto ou serviço identificado, como é que vamos oferecer para o nosso cliente? Para nós é muito fácil falar do aplicativo, do site, do software, mas o cliente não vai entender isso. Ele tem que entender qual é o benefício que ele vai receber. E isso se chama oferta de valor. Dentro, então, dessa ferramenta de modelagem de negócio, a gente pode pensar e estruturar a proposta de valor, identificar melhor os segmentos dos clientes que vamos alcançar, quais as formas de nos relacionarmos com esses clientes, o modelo de atividade e os recursos necessários para desenvolver o nosso produto, serviço e o negócio. E não menos importante, qual é a estrutura de custo do negócio e como vamos ganhar dinheiro com isso. Retomando, toda inovação requer lucratividade. Se não temos lucratividade, se não vendemos a nossa inovação, o nosso produto ou serviço inovador, ele ou é só uma ideia ou apenas uma invenção, tá? Temos um modelo de negócio, temos a ideia do produto ou serviço, vamos fazer o quê? Validar os nossos produtos e serviços com um grupo de clientes que efetivamente tem este problema. Por que isso é tão importante? O problema é relacionado ao produto ou serviço ou solução que a gente desenvolveu. Antigamente, o desenvolvimento de produtos era diferente do que é agora e o novo conceito de desenvolvimento de produtos vem muito das características da inovação associado ao mercado digital e às startups. Primeiro a gente fazia pesquisa, fazia um estudo de viabilidade, um estudo de mercado, levantava algumas características, desenvolvia um produto, preparava um lançamento e lançava. E aí depois via o que o mercado ia dizer. Por quê? Porque o mercado não estava tão integrado instantaneamente com a gente, enquanto fornecedor de produto ou serviço. Com o advento da internet e toda a tecnologia que a gente tem hoje, temos a possibilidade de testar um produto antes dele ser lançado. Isso favorece o êxito no lançamento final do produto. A gente consegue desenvolver uma versão um pouco mais reduzida que resolva o principal problema do nosso cliente e valida isso com quem realmente interessa, que é o cliente. Tá? Por quê? Porque muitas vezes o que a gente propõe nem sempre é o que ele precisa. E nada melhor do que conversar com a parte mais interessada, que é o cliente, para entender se ele precisa daquilo ou não, ou se a gente pode fazer algum ajuste que proporcione melhoria, tá? Esse conceito de validar o produto com o cliente, ele está muito associado ao conceito do MVP, ou um mínimo produto viável. O que é um mínimo produto viável? Não é um protótipo, não é uma parte do produto. É a gente identificar qual é o principal problema, a principal dor real do nosso cliente e resolvê-la, certo? A gente tem um exemplo aqui que vai ajudar muito a ilustrar. Na primeira linha aqui, onde não é MVP, qual que é a proposta? Precisamos entregar um carro para o cliente. Ele precisa se deslocar. Essa é a necessidade dele, se deslocar do ponto A até o ponto B. Vocês aí precisam sair de casa e ir para a escola, certo? Então, no primeiro caso, onde não é MVP, o que a gente fez? Entregou primeiro uma roda, depois 2 rodas, depois uma parte do carro sem as rodas e, por último, o carro. O cliente conseguiu usar? Resolveu em algum momento? Não resolveu o problema. Mas, no segundo exemplo, vocês precisam se deslocar. Não consigo entregar o carro agora, mas eu posso entregar um skate, e depois eu posso entregar uma bicicleta, e depois eu posso entregar uma moto, e por fim um carro. Vocês conseguem ir validando isso ao longo do uso e dando um feedback, dizendo se está funcionando, se está conseguindo ir rápido, se está conseguindo ir devagar. Vai se molhar na chuva enquanto não tem o carro, tá? Mas é uma possibilidade.
Então, o conceito do MVP é esse, é entregar alguma coisa que resolva o principal problema do cliente, de modo que possamos fazer o quê? Incrementos e melhorias e aumento de funcionalidades, entregando cada vez mais benefícios até ter o produto que resolva totalmente, efetivamente o problema, tá? A gente consegue fazer essas validações do MVP de várias formas. Não necessariamente precisamos criar um produto todo. E a nossa área de tecnologia temos muitas possibilidades, temos muitos benefícios que a tecnologia nos traz para criar essas validações sem a necessidade de partir para o código e desenvolver um produto de software, e gastar um esforço, ir lá e mostrar para o cliente, ele falar, não era isso, tá? Então, uma primeira possibilidade é a gente fazer validações da ideia do produto simplesmente utilizando mecanismos de mostrar a ideia e o produto como ele funcionaria, utilizando redes sociais, por exemplo, né? Criando um Instagram do produto ou serviço, verificando quantos usuários ou quantas pessoas se interessam, criando formulários de interesse, ou mostrando desenhos manuais mesmo, mostrando layouts do produto, apresentações, vídeos, mostrando o funcionamento futuro do produto, entrevistas, conversas, nada melhor que conversar com o principal interessado, que é o cliente. Então, formas de fazer validações sem necessariamente desenvolver o produto ou o serviço do ponto de vista técnico, né, de desenvolvimento de software. Se a gente já fez essas validações ou se a gente tem uma infraestrutura que nos permite desenvolver um pouco e um pouco além, podemos usar outras estratégias, que é criar uma primeira versão do produto um pouco mais simples, prototipando as interfaces, né, utilizando aí softwares de prototipação, com dispositivos móveis. Isso é muito legal, a gente consegue mostrar muitas vezes o futuro uso do aplicativo, simplesmente olhando o funcionamento das telas. Então, é uma das formas, né, verificar as interfaces gráficas. Também podemos fazer uso do desenvolvimento no-code, que é uma nova forma de desenvolver. Existem plataformas que nos permitem desenvolver o software sem a necessidade de um desenvolvimento mais robusto de código. A gente pode usar o no-code como um grande aliado para um desenvolvimento mais otimizado, a partir de uma base de componentes que já existe, um banco de dados mais simplificado, importado de um Excel, por exemplo, que já é convertido nas telas. A gente pode ter botões funcionais já para verificar como que o software vai funcionar. Então, é uma outra forma de fazer a validação. E sempre pensando em utilizar ao máximo os recursos e tecnologias emergentes também. Tá? Então, quando a gente pensa em novos produtos ou serviços associados ao conceito de novo, diferente e útil da inovação, o que pode alavancar a melhoria que a gente vai propor? Novas tecnologias. Então, hoje a gente tem muito recurso de IA, né? A inteligência artificial está vindo com muita força, lembrando que nem sempre a gente precisa necessariamente usar tudo, não é para tudo, precisamos avaliar os casos, mas temos muito recurso hoje facilitado de IA. Internet das coisas, né, IoT, temos muita facilidade em comprar componente online, em comprar vários dispositivos que podemos fazer integração. Todo mundo tem condição de transformar a casa numa casa inteligente, é muito simples hoje. 10 anos atrás era outro cenário, 20 anos atrás era muito difícil, era muito caro. A tecnologia está cada vez mais barata, mais acessível, mais rápida, mais conectada. Isso nos possibilita muita coisa. E recursos de computação em nuvem. Então, quanto mais a gente puder pensar nesses recursos de inovações tecnológicas associadas aí às nossas propostas inovadoras de produtos e serviços, melhor. Por quê? Porque já é um produto que vai nascer tecnologicamente inovador. Então, tecnologias aí emergentes que nos apoiam nas nossas propostas de soluções.
tá? E frisando aqui, tá? Como a gente falou desde o começo, validar o modelo de negócios e validar o produto, gente, são fatores fundamentais para o sucesso da startup, é fundamental. Não adianta ter uma tecnologia emergente, super inovadora, se não vai resolver o problema do cliente, ou se a gente não vai conseguir vender da forma mais adequada. Sempre pensar nesses aspectos. O problema primeiro, depois como é que vamos moldar uma solução para isso, como essa solução vai se transformar num produto, como vamos ganhar dinheiro com isso dentro de um modelo de negócio e como vamos ajustar tudo isso na melhor tecnologia possível para entregar isso num produto, tá? Tranquilo até aqui? Algum comentário? Complementos? Se deixar, eu fico falando até amanhã. Então, estou me gerenciando, gerenciamento de tempo e projetos, tá? A gente falou de várias coisas, criatividade, novas ideias, como elas se relacionam, como a gente transforma essas novas ideias, faz uso da criatividade para criar algo inovador, para nos transformarmos em empreendedores. Acho que o Marcos falou muito bem sobre isso. Empreendedorismo é uma atitude, gente. Não quer dizer que vocês necessariamente precisem criar uma empresa, vocês precisem criar uma startup. Mas o empreendedorismo é uma atitude diária e tem muito a ver com o que falamos sobre criatividade, sobre exercitar um novo olhar sobre o cotidiano, ter novas ideias, efetivamente executar, tirar do papel. Vocês estão inseridos aí nesse mercado digital, já fazem parte aí do mundo da tecnologia da informação e comunicação. Então, pensar em como trazer tudo isso, pensar em novos negócios, que são as startups no nosso mundo, e pensar nesse desenvolvimento de novos produtos de forma mais estruturada e mais eficiente, visando sempre o quê? Lucro, gente. Novos negócios, lucratividade e novos produtos e serviços, tá? E aqui, um último recado, uma última chamada, tá? Vamos usar toda a nossa criatividade para desenvolver novas ideias que podem se transformar em negócios de sucesso. Vocês têm uma oportunidade muito grande. Semana que vem temos o evento. Acredito que existem várias coisas que vocês podem pensar, que vocês podem resolver com novas ideias, com tecnologia, transformar tudo isso em uma solução bem legal. E por que não em startups que podem virar negócios muito lucrativos, o que vai ajudar, inclusive, a alavancar a economia regional e aí vários outros aspectos benéficos para todo mundo. Tá joia?